Mas hoje, esse Palmeiras que vem jogando, esse Palmeiras não é assustador. É um time normal. Pode ser melhor? Pode. Pode ganhar do Flamengo? Pode classificar? Também tem condições para isso. Pode mudar o cenário atual dele? Pode. Mas esse Palmeiras de hoje, quem passa é o Flamengo. E eu ainda vou querer saber deles quem passa de todos os jogos, fazer um pódio de Copa do Brasil. E eu vou falar mais. Abel Ferreira ameaçado. E eu tô pensando nesse jogo de quarta-feira. Uma vantagem de 2-0 para o Flamengo. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras lá no Maracanã. Agora tem essa, o jogo é no Allianz Parque, Palmeiras vai com tudo. O Emerson já tá com aquela cara de que não vai dar pro Palmeiras. Mas, Cleber, o negócio é o seguinte, não só pelo resultado no Maracanã, é o que o Palmeiras vem apresentando esses últimos jogos. Elogiar hoje o time do Palmeiras, o desempenho, é querer lembrar da história. Tá bom, mas considerar que esse time pode virar a página rapidamente não é a realidade? Ô Kleber, eu acho que há 30 dias atrás eu falaria isso com mais certeza. Hoje, o Palmeiras, que se amedrontava por conta de 2, 3, 4 temporadas incríveis, hoje esse Palmeiras, com todo respeito a um elenco vitorioso, a um treinador vitorioso, um elenco qualificado... Da Copa do Brasil, mas eu queria fazer um negócio para vocês rapidamente. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Se você fosse fazer um pódio de campeonato brasileiro agora, os 3 principais candidatos ao título, rápido? Tipo Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Vai ser campeão. Eles falam e falam Palmeiras e Flamengo de novo. Não, porque a gente tava falando do Flamengo, do Palmeiras, o Emerson fez um raciocínio muito dentro da realidade. O Palmeiras, agora sim, daí a dizer que o Abel tá ameaçado, pressionado, não me vai... Pra sair, ameaçado, chance menos 80. Menos 80, né? Menos 80. Por ele pelo Palmeiras. Por ele e pela Leila. Porque não tem sentido, né? Não tem sentido. Da torcida corneteira tem, da imprensa corneteira tem. É que eu às vezes, eu acho que é mais do que amendoim também. Porque às vezes eu vejo alguma reação de torcida. Poxa vida, se a torcida do Flamengo, se a torcida do Palmeiras, se a torcida do Fortaleza... O Tite não tinha gente querendo matá-lo depois que ele foi perder pro Palestino? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza... Eu incluiria o Botafogo dos 2 últimos anos. Se as torcidas desses times estiverem insatisfeitas ou ficarem revoltadas por 1, 2, 3 jogos, gente, pensa o que o Palmeiras e o Flamengo... Você viu que Palmeiras e Flamengo nos últimos 10 anos ganharam 14 títulos cada um? Que o Botafogo até 2, 3 anos atrás não disputava com chance de ganhar um Campeonato Brasileiro? Caía, voltava, e agora está há 2 anos ponteando o campeonato. Pô, mas perdeu o ano passado. É verdade. Mas está aí de novo brigando. E só ganha quem passa 1, 2, 3 anos brigando para ganhar. É muito difícil você sair do último lugar. O que está acontecendo com o Fluminense esse ano é estranhíssimo, né? Um time que foi campeão da Libertadores está brigando lá embaixo no campeonato. Então assim, poxa, eu sei que não vai adiantar nada. É como diria Mário Jorge Guimarães, estou pregando no deserto. Ele falava assim, quando ninguém ouvia ele. Eles estão pregando no deserto. Alô, profeta. Mas enfim, olha aqui. Não, ele falava esse programa. Agora eu quero saber assim, ó, ao invés de pregar no deserto, quero ver uma coisa aqui, ó. Me deram um recado, eu não entendi. Pois não, desculpa. Está pregando no deserto. CRB e Atlético está errado aqui, é certo. Foi 2-2. São Paulo e Goiás foi 2-0. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Botafogo e Bahia foi 1-1. O jogo agora é em Salvador. Quem passa? Botafogo. Quem passa? Bahia passa. Quem Botafogo. passa? Botafogo nos pênaltis. Bom, deu Botafogo. Atlético e Red Bull Bragantino. Foi 2-0 pro Atlético. O jogo é em Bragança. Quem passa, Emerson? Atlético. Quem passa? O Atlético empatando. Quem passa? Furacão. Furacão. Mais um, unânime.
Tá errado aqui, ó. Foi 2-2. Desculpem, artilheiros do Atlético. Tava 2-0 e o Galo foi buscar isso. Empatou. Esse aqui é o resultado que estava. Isso. O final foi 2-2 Atlético. Agora o jogo é em Belo Horizonte. André. Sem o Hulk, mesmo assim passa. Emerson. Atlético. Mano. Atlético. Galo. Mais uma unanimidade. Posso pular esse não? Ir pro outro? Não posso. Flamengo 2, Palmeiras 0, o jogo é no Allianz. Os dois grandes campeões dos últimos anos, 14 títulos cada um nos últimos 10 anos. Eu não sei nem com quem eu começo. Mano. Olha, o resultado ficou curto pro Flamengo. Ele poderia ter ampliado a vantagem, porque o Palmeiras não fez nada naquele jogo. Se o Palmeiras fizer um gol, aí esse jogo vai incendiar. Mas eu acho que o Flamengo passa. Se a estratégia do Abel der certo, eu posso até falar sobre isso daqui a pouco, bastidorzinho, o Palmeiras passa nos pênaltis. Você tem um bastidor da estratégia? Do que o Abel falou na coletiva e onde ele queria chegar para fazer com que a torcida... Não fala não para não ajudar os dois. Bom, conhecendo bem, muito bem, o Tite passa o Flamengo. Mauro. Ferrou? É o pior momento do Palmeiras desde 2020 e o melhor momento do Flamengo desde 2022. Isso somado pelo que o Palmeiras não jogou e o Flamengo está jogando, o Flamengo passa. Mais apertado, mas passa. Deu Flamengo. Qual é o bastidor? Não, o Abel ontem na coletiva ele usou muito da questão de emocional, tocar o torcedor, de puxar o torcedor de volta. Aquela coisa de ganhamos, fomos campeões. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Nós contra eles, contra a imprensa. Aquela coisa dele já ter sofrido com xenofobia, com perseguição. Então o Abel traz de volta o torcedor, acalma o bastidor do Palmeiras internamente, dá confiança para os jogadores, para eles jogarem tudo, darem a vida nesse jogo. Internamente está tudo certo entre ele e o elenco. Existe um mundo na internet que não entra no CT. Grêmio... E Arena SBT. SBT vai pro empate. Corinthians e Grêmio, André. Corinthians nos pênaltis. Mano. Também acho. Corinthians nos pênaltis. Emerson. Acho que o Corinthians passa normal. Grêmio nos pênaltis. Bom, ganhou o Corinthians na votação. O Atlético Goianiense e o Vasco empataram 1-1 em Goiânia. O Atlético vai com outro treinador, mudou de treinador. Humberto Louser. Humberto Louser. Contratado. Já contratado. Trabalhou no Sul até... Trabalhou no próprio Atlético Goianiense. Já tinha trabalhado. Vasco e Atlético vai ser o jogo, Sheik. Vasco da Gama. Mano. Vasco ganha o jogo e se classifica. E agora esse aí, ó, foi 3-2 pro Juventude. O Fluminense joga em casa, precisa ganhar por 1 gol de diferença para os pênaltis, por 2 gols para se classificar. Vai, Sheik. Esse novo Fluminense passa 2-0. 2-0, vai ser goleada. Vai. Flu do Mano. Flu do Mano, Mano do Flu. Reverte também. Fluminense passa. Fluminense nos pênaltis. Bom, agora, vamos imaginar o seguinte. É loucura que eu vou fazer para vocês. Porque se esses aqui passarem, haverá um sorteio para definição dos confrontos. Aí nas quartas de final é por sorteio e depois já tem um chaveamento. Isso. Quando saírem os sorteados das quartas de final, já saberemos quais serão os semifinalistas, a chave dos semifinalistas. Vamos imaginar que fôssemos fazer um pódio olímpico. Rebeca, Beatriz e quem mais você quiser. E a Webb, que acabou de ser medalha de prata. A Tatiana Weston Webb foi medalha de prata no surf agora há pouco. Vocês precisam fazer um pódio da Copa do Brasil sem saber quem vai jogar com quem. Sorteio, desses 8 times, quais são os candidatos aos 3 primeiros degraus do pódio? Vai, mano, você que não tem papas na língua. Bora lá. Nem papas. Como se chama uma reunião de papas? Encontro papal. Encontro papal. Quantos papas tem no mundo? Né? Então não tem reunião de papas. Mas tem sempre na gaveta, né? Que a gente não sabe, né? Só tinha até outro dia. Agora eu preciso ir pro intervalo, vambora. Vai, teu pódio. Pra mim, ó, tranquilamente. Flamengo, Botafogo e São Paulo. São Paulo tá jogando muito. Flamengo, Botafogo e São Paulo como é o pódio do Mano. O pódio do André. Flamengo, Botafogo e São Paulo. O pódio do Sheik. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Fluminense. E o pódio do Mauro? Primeiro Flamengo, Botafogo, depois São Paulo, terceiro. Acho que deu esse pódio, né? Flamengo, Botafogo e São Paulo, pelas contas. O único que não falou
Botafogo, não falou São Paulo e falou Fluminense, foi o Mano. Então a gente vai. Foi o Sheik. Então a gente. Mano, o cara é mano aí. O cara é mano. Então a gente vai ver o que vai dar. Mas hoje, a bola da vez da cornetagem, Fábio Luciano, é o Tite. Veja só você. No meio da semana passada, uma exibição espetacular do Flamengo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final, 2-0 e cabia muito mais. Aí 3 dias depois, Fábio Luciano, você que não é nada feito a poupar titulares de jogos importantes, de jogos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro por si só é muito importante, o Tite escalou para largar contra o São Paulo, sábado à noite, 9h30, com 58 mil pessoas no Morumbi, o Rossi, de titular, e o Léo Pereira, né? Mas o Davi Luiz estava em campo, o Vinha estava em campo, o Bruno Henrique estava em campo, o Gabigol estava em campo, o Gerson entrou no intervalo, a Arrascaeta entrou no segundo tempo. Quer dizer, o elenco do Flamengo dispensa apresentações até. Sim. Só que, por conta da derrota, logicamente, aquelas cacetadas que o Abel tomou na semana passada foram todas direcionadas ao Tite. Não pode respirar no Flamengo. Mas tem que ser desse jeito, Capita. Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, ao Fábio, Luga, Praz. Boa noite a todos. É a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time, né, Plirra? A gente conversa muito sobre essa questão do Tite, né? Acho que ele está tentando ainda construir uma relação principalmente com o torcedor. Ele já tem a confiança dos jogadores, parece ter, né? A gente olhando um pouco de fora. Mas do torcedor, assim, a cada vitória que acontece, o mérito dos jogadores, né? A cada tropeço do Flamengo, as coisas acabam pesando um pouco mais para o trabalho do Tite. Como você falou, assim, é minha opinião, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para assimilar você poupar o time todo, né? Em um campeonato onde o Flamengo briga pela primeira colocação, mesmo entendendo o jogo que tem no meio de semana da Copa do Brasil, porque eu acho, que os jogadores não são iguais, né? Então tem alguns jogadores que, logicamente, você tem que segurar um pouco mais, que eu não vou citar o nome, né, porque eu não estou no dia a dia, mas é só uma visão geral. Tem jogadores que precisam jogar, né, com frequência para manter aquele ritmo de competição, jogos grandes. Então eu acho que é isso, e baseado nisso também, que o torcedor olha para esse Flamengo. Você vê, eu tenho uma observação com relação ao Rossi, por exemplo, né, que já é importante falar. Eu, na minha opinião, pensando na instituição, não o que você prometeu para o jogador, como você olha, mas eu achava que era jogo para o Matheus Cunha. Por quê? O Matheus Cunha, no primeiro jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira passada, ele não fez nenhuma defesa. Então ele não foi exigido. No jogo contra o São Paulo, ele seria mais exigido, assim como o Rossi foi em muitos momentos. Ele vinha de um jogo contra o Atlético Goianiense, que também não foi muito exigido. Sim, que não foi exigido. E aí, no jogo do Brasileiro, que seria bom pro goleiro, né? Pro Matheus Cunha jogar, pegar confiança, enfim, ter mais ritmo de jogo ainda, ele opta pelo Rossi porque ele fez uma promessa, né? Um planejamento de que o Rossi jogaria no Campeonato Brasileiro e o Matheus Cunha na Copa do Brasil. E fora outros jogadores também, que ele acabou poupando, enfim. Aí, em cima do que você falou, Plirra, mas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, né? Mas se você olhar para esse jogo, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um zagueiro, ele jogou como cabeça de área, não é a posição de origem. Ele não jogou mal. Não joga. Ele não joga mal, Luga. Ele não joga mal. Ele tem atuado bastante. Ele não joga mal. Ele não joga mal, mas não é a posição que ele foi contratado. O Gabigol, ele é o atacante, camisa 9, que nesse jogo jogou um pouco mais recuado. Mal. Então, tem algumas observações a serem feitas e o torcedor também olha um pouco para isso e claramente que o torcedor quer ganhar todo jogo, né? Seria um jogo para o Flamengo talvez vencer, e a gente vai falar, né? Vocês vão falar, principalmente você, o Lugano, com relação ao São Paulo. A atuação do São Paulo foi muito boa, não sei se o Flamengo teria talvez as mesmas dificuldades que encontrou, porque o São Paulo fez quase um jogo perfeito, mas é a cobrança do torcedor do Flamengo em cima do trabalho do Tite, com relação a essa conexão de comissão técnica e arquibancada, e porque o Flamengo não venceu. Você usou a palavra certinha, insistindo nesse assunto, conexão. Sim. Claramente, a coisa, pelo menos por enquanto, não bateu, né? O mesmo sentimento que a gente vê a torcida do Flamengo ter com o Pedro, por exemplo, que faz gol todo jogo. Nessa partida ele nem atuou porque estava suspenso. E é difícil, mesmo assim, do Pedro conquistar a nação. O Tite está sofrendo. Eu acho que é isso, Plirra, é você criar essa conexão, coisa que outros jogadores criaram, os jogadores, né, criaram rapidamente. Jesus, nenhum técnico teve conexão no Flamengo. É porque fica aí. Mas, Luga, o que o Jesus deixou de legado pro torcedor do Flamengo, né, olhando para essa questão,
é que o Jorge Jesus dificilmente, ele mudava o time com uma certa frequência, mas ele não deixava entender que ele estava poupando jogadores, que ele estava, de repente, abrindo mão de uma competição. Poupava em menor quantidade. Mas sabia fazer isso, sabe? Ele poupava em menor quantidade, ele tirava alguns jogadores, mas na entrevista coletiva, é lógico, ali você está se colocando pro torcedor, né? O que você faz em campo e na coletiva. Mas na coletiva, ele falava que o jogador tinha muito tempo para descansar, né? A gente tem uma declaração dele muito, né, que ficou marcada. Não, o jogador descansa segunda, terça e quarta tem que jogar. Descansa quinta, sexta e sábado, domingo tem que jogar. E o torcedor comprou essa ideia. Era um discurso pra galera. Eu acho que é importante. Não é totalmente verdade, né? Porque o cara destreina. Isso, exatamente. Não é só não jogar pra descansar, é pra treinar, poder treinar também. Tem uma carga saiu antes da Libertadores da Copa do Brasil, que facilitou também pra ter uma sequência maior do Campeonato Brasileiro. Fábio, eu conheço muito bem o preparador físico do Jorge, quando era o Mário Monteiro, né? Foi meu preparador físico em Portugal. E na época, eu perguntei pra ele essa questão de não poupar, né? Porque o Renato vinha do ano anterior que poupando e foi campeão da Libertadores. E ele falou, Praz, a gente não poupa, a gente só quando é o extremo que a gente tá muito nítido que o cara vai estourar. Mas isso é uma linha. Deu certo, esse ano deu. Só que a gente viu um ano só, é um recorde muito pequeno, cara. Sim. Pode ter sido um acaso. Ou se ele ficasse aqui 2, 3 anos e continuasse fazendo a mesma coisa, e que nem o Fábio falou, se tivesse todas as competições, será que ele faria na Copa do Brasil? Desculpa, né, que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Por que só no Brasil você poupa no Campeonato Nacional para usar os seus titulares na Copa Nacional? É muito simples. Primeiro porque a Copa é mata-mata, hoje dá muito prestígio. É um jogo toda a Copa é mata-mata? Não, o Brasileirão você sempre tem tempo para... Campeonato Italiano. Você não joga com o teu time reserva no Campeonato Italiano, Copa Brasil, o time titular na Copa da Itália. Tomou muita força nos últimos anos aqui. Primeiro por la parte econômica, segundo porque classifica para a Libertadores e depois porque tem muitos times que realmente não tem chance de, em ponto de corrido, ser campeões. Mas no caso do Flamengo. E no mata-mata eles conseguiriam com um pouco de sorte também, né? Eu acho que é muito normal poupar jogadores no Brasil. Não se pode comparar Brasil a nenhum campeonato do mundo, porque aqui é diferente a todas partes do mundo. Eu joguei em oito países. É tudo diferente, né, Luca? É tudo, não só qualidade. Aqui não, mas distâncias, a situação geográfica, campo. Você nunca joga com um clima igual, os campos são todos diferentes, os traslados, o descanso, a cobrança da torcida, o desgaste mental, psicológico de estar toda a semana sendo xingado por sua própria torcida, se você perde um jogo. Tem coisas que só acontecem no Brasil que é inevitável, eu acho, o jogo de futebol de hoje, poupar jogadores, né? Hoje tem fisiologia, medicina, que controlam tudo do jogador. Diferente da nossa época, nós antes, Fábio, também, não foi tanto, 10, 15 anos, jogávamos 80 jogos por ano e éramos campeões do mundo, Libertadores, o que seja. Porém, não tinha tanto controle. Então, você está cansado, você que era meio malandro, no jogo, dava aquele migué. Você sabia quando controlar, corria menos e ninguém percebia. Hoje todo mundo sabe porque você sabe. Fisicamente era diferente. Treinava menos também. Treinava menos, mas também você se podia controlar. Hoje não, hoje você controla no jogo, no outro dia, vem um fisiólogo, um médico, um treinador e fala: você ontem correu 50% de sua capacidade. Está cansado? Está prejudicando o time. Então tem um reserva. É que você hoje é mais monitorado além do futebol, do que propriamente o jogo ser mais corrido. Futebol é mais intenso, requer muito mais explosão, muito mais alta intensidade. Hoje não dá para dar migué. Não dá para dar migué. O rival, você imagina que sempre está no máximo do seu potencial físico, então é inevitável que você tenha um craque, Arrascaeta, supongo você, não tem a condição física de jogar um jogo a 100%, seu reserva imediato vai estar melhor calificado. Em um jogo de 90 minutos, de intensidade. Assim, esse hoje não tem migué, depende também como é que você olha pro jogador, né? Porque a gente falou sobre isso. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado foi o Suárez com 39 anos. Mas Suárez não jogou um jogo no sintético visitante. Não, claro. Muito jogo de visitante não viajava. Não. Mas é que tá, Fábio. Mas chegou com 39 anos. Se Abel Ferreira faz, para aí, se Abel Ferreira faz e Zubeldia faz, se Tite faz, algo com a melhor estrutura, com a melhor estrutura do continente que tem esses clubes, por algo é, né? Então é inevitável. Mas vamos lo mais importante, Flamengo com titulares não vencia São Paulo, São Paulo jogou sábado. São Paulo jogou um jogo redondinho, de vitória, com muita intensidade, com muita fome. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem, no Morumbi lotado, 60 mil pessoas de novo. Eu acho que o melhor Flamengo não ganhava sábado de São Paulo, no Morumbi. Então, creio que é mérito de São Paulo, onde
teve atuações. Ali na tua posição, o Alan Franco vem se consolidando cada vez mais. Com a confiança sobre o dia, né? É importante sempre ter confiança e ter sequência de jogo, principalmente para um zagueiro. Eu sempre falei, né, que ele é um zagueiro que taticamente entende bem o jogo. Não tem a força física, talvez, de Diego Costa ou da Arboleda, mas se compromete. Né? Em 83 não é tão física, alto. Mas é muito tático, inteligente, sabe se posicionar, sabe antecipar, sabe fazer cobertura. Isso é importante e tem o principal, que é a confiança do treinador, né? Ô, Fabiano, você vê como é que é o futebol, né? Quando o Alan Franco chegou, ele estava vindo da Major League Soccer, um jogo totalmente diferente, demorou um pouquinho para se adaptar. Nos primeiros jogos não foi bem, a torcida começou a pegar no pé, já era, talvez seja um exagero dizer, quase que descartado, mas estava próximo disso. Com o Carpini, não jogou e de repente vira titular absoluto, incontestável com o Zubeldia. E isso que o Lugano falou faz toda a diferença, a confiança do treinador, né? E óbvio que ele rendeu também dentro de campo. E a saída de bola dele realmente potencializa muito os jogadores da frente, né? Ajuda muito a criação, principalmente os volantes que ficaram sobrecarregados, né? Vários jogadores importantes da posição machucaram, Pablo Maia, Alisson. E essa saída dele da construção já é meio caminho andado, né? Então é um menino que entrou muito bem no jogo. Essa confiança que o Zubeldia passou para ele tem correspondido muito bem, que ele tem crescido cada vez mais. A gente vai falar daqui a pouquinho mais do Flamengo, mais especificamente do encontro, mais um jogaço na quarta-feira com o Palmeiras, agora definindo mesmo vaga às quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda do São Paulo. O Fábio acabou de dizer, Lugano, Pablo Maia, lá atrás, machucado. Lesão séria, não volta a jogar na temporada. O mesmo acontecendo com o Alisson mais recentemente. Todo mundo pensou que a temporada estava realmente fadada ao fracasso. O Luiz Gustavo, a cada dia que passa, a cada jogo que passa, rende mais. E nos acréscimos do jogo contra o Flamengo, estava marcando saída de bola, estava em cima do goleiro dando pique. É um jogador, obviamente, jogou nas melhores ligas, jogou Mundial para o Brasil, tem muita qualidade técnica, tem um posicionamento e imposição física, mas não tem o mesmo recorrido que Alisson e Pablo Maia, é um futebol diferente. A mesma dinâmica. Recorrido, ocupar espaço, dinâmica, intensidade, um jogador que está jogando mais a base técnica, que sempre teve, de muito bom posicionamento, mas como primeiro volante, para ter que sair menos a dar o bote, né, a dar briga. Eu acho que como ele se posiciona no campo para os dois zagueiros é muito melhor que dois volantes que pressionem em cima. Eu como zagueiro sempre queria um Josué ou um Arevalo Rio na minha frente, né? Limpadorzinho de para-brisa. Mais ou menos isso. Então, para a dupla zaga é até melhor. Mas mesmo assim, eu acho que para jogos de alta intensidade, de alto combate físico, como hacer Libertadores ou alguma definição em Copa Brasil, a ausência de Alisson e Pablo Maia ainda faz diferença. É um jogo diferente, o de Luiz Gustavo. Mais cadenciado, muita técnica, imposição, sabe administrar os tempos do jogo. Nesse aspecto é muito melhor que Pablo Maia e que Alisson. Sabe quando fazer uma pausa, quando acelerar. Isso te dá a experiência e a categoria, né? Mas o São Paulo, por lo menos, achou aí um substituto ideal para os desafios imediatos, que são principalmente Libertadores contra Nacional, donde van a ser jogos mais brigados que jogados, né? Por isso eu estou falando que o aspecto físico... Já tem na semana que vem, né? E físico e posicionamento tático é fundamental, né? O teu parceiro, Sebastián Coates, jogador de seleção uruguaia, estava no Sport muito bem em Portugal. É a grande contratação aí dessa janela, né, do Nacional. Está falando de Diente López agora, o Diente López, ex-internacional de Porto Alegre. No, nacional dentro... Nico López. Nico López, el Diente López, falamos nós, Nico López. Dentro das características, o colombiano, que é San Lorenzo, como é, Carneiro machucou, centroavante também. O Carneiro machucou, né? Sim, o centroavante San Lorenzo muito bom. Dentro das possibilidades econômicas de Nacional, está se reforçando com otimismo para encarar São Paulo, então São Paulo tem que ficar ligado, tem que ficar atento. E aquele jogo em Montevideo, esses 3 pontos podem significar classificação para o Mundial de Clube. Então, eu acho que o jogo mais importante, o jogo mais importante não da década, do século para Nacional. Então, nesse contexto, o São Paulo tem que começar a preocupar,
Porque hace un juego de briga, de empuje, no más sentido. No guerra. No, guerra. De empujar. Guerra sim. Guerra sim. No, guerra é uma palavra que não entra no futebol. Mas diferente é o que se encontra no Brasil. Sabe bem que eles são tranquilos. Aquele dia foi casualidade. Absoluta casualidade. Ninguém imaginou aquilo. Não. Ninguém imaginou aquilo. Agora, Fabinho, eu tava escutando o Rafinha depois do jogo. Rafinha que jogou uma boa partida também contra o Flamengo. Bruno Henrique não se criou mais uma vez pra cima dele. Ele tinha, né, renovado o contrato mais um ano. O último ano encerra em dezembro. Só que ele se machucou, né, no primeiro jogo da Libertadores e o discurso já mudou. Ele já tá querendo dar uma postergadinha, mais 6 meses, meio do ano que vem. Só que ninguém para, né, no meio da temporada, num clube grande, né, Fábio? Difícil, mas se eu pudesse dar um conselho pra ele é que ele desfrutasse o máximo possível agora, pensasse com calma, Rafa, e deixa acontecer. Vive esses momentos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem muita coisa pra acontecer até o final do ano. Curte esse momento e lá no final você vê o que acontece. Fábio Luciano, Jonathan Calleri teve 2 chances de cabeça, que é a especialidade lá da casa. Na primeira cabeceou por cima, passou pertinho, cruzamento do Wellington na medida. Na segunda, bola parada do Rato, o Wellington Rato bateu o escanteio. Aliás, o Rato voltou a fazer uma boa partida também, voltando ainda de lesão, ainda dá pra chamar assim. E aí não perdoou. O atacante argentino botou pra dentro. Você viu alguma bobeada ali do setor defensivo do Flamengo? Então, a movimentação do Calleri, ela é especial, né, meu? O cara é bom, né, no jogo aéreo, como também no jogo no chão, onde ele colocou a bola indefensável pro Rossi, enfim. Nenhum goleiro conseguiria pegar essa bola. O que chama atenção pro lado do Flamengo, não é só esse gol, né? Mas o Flamengo tem uma tendência em tomar gols de bola alçada na área. E aí até dei uma olhadinha nisso, nessas questões aí, são a maioria dos gols que o Flamengo sofreu no ano são gols de cruzamento, né? E assim, você tem ali, tem Davi Luiz, tem Léo Pereira, enfim, tem Léo Ortiz também, como a gente falou, que é um cara... 3 zagueiros de ofício, né, Flávio? 3 zagueiros de ofício. Estão bem central posicionando em ali. zona, em linha, né? Quando um treinador coloca os 3 zagueiros em linha, em zona, é justamente porque nessa zona central da área onde você não pode tomar gol de cabeça. Então aí faltou um pouco da... que o Calleri dá, ele então, mas aí que tá... Não, o Calleri é muito bom, tem muita potência, ou seja, ele explode e não precisa de timing. Mas também o zagueiro tem que estar ligado, né? O zagueiro quando marca zona, é zona e homem, não só zona. É agressivo, né? O Luga na zona estava quebrada. Tava. Porque quando tu faz a zona, tu tem que ter uma distância uniforme entre... Aí o zagueiro... Todo mundo fala que é... O zagueiro quando você marca zona, todo mundo fala zona e homem. Esticando os braços. Quem vai fazer... Tava grande, Quem vai fazer o gol, eu sempre tenho um treinador que falava, quem vai fazer o gol é o jogador, não o espaço. Este é seu espaço, mas você tem que estar olhando... Quem é um jogador? Até porque como você movimenta o jogador? A bola passa, ninguém toca. Vocês, zagueiros, se sentiam mais confortáveis com que tipo de marcação? Eu tinha que marcar alguém. É? Sim. Individual? Eu particularmente individual. Eu olhava para o cara que eu achava, né? Por exemplo, no jogo que a gente tinha um pouco mais de liderança. Na época você podia segurar, você podia bater, você podia... Isso, eu falo assim, eu tô falando a minha visão e quando eu jogava, mais seguro, assim. eu sentia muito mais segurança em ter uma responsabilidade. Sabe, quando o treinador chegava assim e falava, você vai marcar tal jogador, e eu torcia para que fosse o melhor de cabeça. Você também, Lu? Não, é uma zona. Zona? Eu também preferia a zona. Zona, mas zona agressiva. Eu preferia a zona. Não zona como a que marcou o Flamengo aqui. Melhor pro goleiro. Zona agressiva, eu acho que a melhor com é responsabilidade, mista, né? com responsabilidade em seu setor, né? Ou seja, a costa de seu zagueiro é minha. O sea, es mi responsabilidad. Por ejemplo, en el gol de Calleri, o David Luiz estava mais ligeiro para sair do ter gol sido... na marcação por zona ou individual? Eu prefiro a zona. É? Porque a individual, cara, dá uma bagunça dentro da área, os caras começam a correr. Hoje com o VAR é impossível. E quando tu sai... Hoje com o VAR fica impossível. Porque o goleiro tem hoje não tem opção. Hoje não tem opção. Pode amanhã não ser os 3, pode estar o Fortaleza ou o Cruzeiro ali. Mas pensando nesse trio, por momento e pela matemática, que eu sei que tem ainda muito campeonato, talvez a matemática nem jogue tanto para o que eu vou te propor. Você vê Botafogo e Flamengo à frente nessa coisa de lutar pelo título no Brasileiro em relação ao Palmeiras? Eu vejo Botafogo e Flamengo num momento melhor que o do Palmeiras e acho que isso é bastante óbvio, não precisa nem prestar tanta atenção assim no campeonato ou nas últimas rodadas, né? Eu sei que agora o assunto não é esse, mas o Palmeiras fez uma partida razoável fora de casa contra o Internacional. Foi pior do que o Inter na maior parte do tempo, foi melhor do que o Inter nos últimos 25, 30 minutos do jogo, quando o Abel colocou titulares que estavam em Porto Alegre, mas iniciaram a partida no banco. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma missão
das mais difíceis que existem no futebol brasileiro hoje, que é decidir contra o Flamengo perdendo por 2-0, mesmo que essa partida esteja marcada para a casa do Palmeiras, o Allianz Parque, aqui em São Paulo. E o Flamengo e o Botafogo, apesar de algumas irregularidades, mantêm um momento que, do ponto de vista das apresentações do time em campo, são mais confiáveis hoje. Dão mais segurança para o torcedor pensar que as coisas vão acontecer do jeito bom. O Flamengo perdeu um jogo para o São Paulo no fim de semana bem perdido. Não há nada a reclamar. O São Paulo fez uma partida bem forte e ganhou com o mérito do Flamengo, usando uma escalação que você não pode chamar de uma escalação reserva, mas é uma escalação mexida em setores. Dessa vez o setor do ataque foi o que o Tite está fazendo, no momento em que o Flamengo também tem que dividir suas forças e, assim como o Palmeiras, tem uma decisão marcada para quarta-feira. Não dá para a comissão técnica do Flamengo, mesmo que disponha do principal elenco do Brasil em quantidade de jogadores que podem ser titulares, sem que isso represente um declínio técnico em campo, achar que vir a São Paulo para enfrentar o Palmeiras num jogo de mata-mata é algo tranquilo, então eu vou escalar todo mundo no fim de semana, porque na quarta-feira eu me garanto com o meu time B. Não dá, nenhum treinador faria isso, muito menos o treinador que atualmente comanda o Flamengo, que é um cara mais calculista e mais precavido em determinadas situações. Mas não significa que o Palmeiras não possa se reencontrar, se reerguer, independentemente de se classificar ou não na Copa do Brasil. Estamos falando de Campeonato Brasileiro, o potencial está ali, a amostra de recuperação, como aconteceu no ano passado, está ali, o treinador é o mesmo, os jogadores também. Não há por que a gente pensar que o Palmeiras não vai sair desse momento ruim. Mas agora, nessas últimas semanas, Botafogo e Flamengo têm trajetórias que dão mais confiança aos seus torcedores. Zupa, quero te ouvir também sobre essa questão do trio. Se você hoje coloca o Palmeiras um pouco atrás do Botafogo e do Flamengo, além da matemática, pelo futebol. E se o jogo de hoje, Cruzeiro e Fortaleza, o vencedor entra nesse contexto ou se já está para você nesse contexto? Acho que o vencedor se candidata a esse contexto, né? O vencedor, ele ganha o cartãozinho que é que vai abrir a porta. Ele vai procurar a cadeira ainda, mas ele já vai ganhar o cartão que vai abrir a porta. E no caso do Palmeiras, de fato quem preocupa agora, né? E ele preocupa pelos resultados, mas os resultados eles são totalmente fruto da queda de rendimento. Existem recortes do campeonato em que a falta de resultados não está diretamente atrelada à queda de rendimento. Não é o caso do Palmeiras, né? E o Abel Ferreira sabe disso e ele não se furta a falar disso. A queda de rendimento no Palmeiras, a queda de resultados no Palmeiras está diretamente ligada a uma queda brusca de rendimento da equipe do Palmeiras e achei interessante e sincera, mais uma, né? A entrevista do Abel. O Abel é sempre um personagem que a maneira que ele se expressa e o conteúdo que ele passa nas coletivas sempre vira pauta, né? Seja pelos excessos ou por às vezes tentar fugir da pauta, mas nesse recorte de baixa do Palmeiras ele tem sido muito transparente e no meu ponto de vista muito certeiro no seu diagnóstico sobre os problemas do Palmeiras, né? E o Abel escancarou os problemas do Palmeiras. Ele até fala algo que me chama a atenção, porque não é a primeira vez que ele fala, que nesse mês de julho, agosto, né, que as propostas do ano passado ele foi na mesma tecla, que o assédio de clubes de fora, o dinheiro que passou ali na ponta do nariz dos jogadores do Palmeiras, desestabilizou dentro, porque a Leila vende pouco, né? Vende os que ela acha que tem que vender, vendeu o Luan, enfim, os meninos e tal. E esse é um dos fatores que emocionalmente desequilibra o Palmeiras. Então, o Palmeiras preocupa porque no momento em que o Botafogo se mostra muito forte, com o Luiz Henrique arrebentando com os jogos, e que o Flamengo perde pontos quando poupa jogadores, né, na sua forma normal, o Flamengo costuma vencer, o Palmeiras por hora preocupa. Qual é o outro lado da história? Se tudo correr como parece, a partir do meio de semana o Palmeiras terá uma competição a menos, a não ser que o Palmeiras consiga uma grande reversão de quadro contra o Flamengo. Com uma competição a menos para o Palmeiras, ele vai poder olhar para o Campeonato Brasileiro e se dedicar ainda mais. Mas, de fato, a queda de rendimento do Palmeiras, nesse momento, não combina com a discussão de briga tríplice pelo título que a gente vem tratando já. Fala, meus queridos e minhas queridas. O Flamengo volta a campo nessa quarta-feira, quando enfrenta o Palmeiras aí no Allianz Parque. Antes de mais nada, nessa terça-feira, Tite comandará o último treino do elenco rubro-negro e irá definir o time titular para a volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Segundo apurações, o treino está marcado hoje para as 9h30 da manhã, dessa terça-feira, no Ninho do Urubu. E Tite define o time titular que vai a campo contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela decisão da Copa do Brasil. Logo após o treino dessa terça-feira, o elenco do Flamengo deixa o Ninho do Urubu e embarca rumo a São Paulo. O voo está marcado para as 16 horas, com expectativa de chegada na capital paulista por volta das 17 horas. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.